tela aqui. Já está compartilhada, né? Vocês já conseguem ver minha tela aí? Sim, professor, estou mostrando. Bom, pessoal, deixa eu desligar a câmera aqui, senão vai ficar pesado para rodar e depois pode dar problema. Só lembrando aí para vocês um pequeno recado, nós quando marcarmos a prova 2, ela vai conter, a partir de alvenaria, né, que a prova nossa 1 foi até estruturas. Então, aí a partir de alvenaria e mais o que a gente for fazer do seminário que está combinado, os assuntos por grupo, né? E o assunto de hoje, impermeabilização. Com relação aos grupos, a gente tem aí no dia 4, hoje é dia 7, então praticamente daqui a um mês. O grupo que vai falar sobre steel frame, dia 11, bubble deck e dia 18, wood frame. Eu sempre pergunto para vocês se tem alguém ainda aí que está sem grupo, porque vai pesar bastante aí esse trabalho, tá? Tem alguém sem grupo? Não, né? Bom, então, o que é impermeabilização, gente? A gente tem que entender ela conceitualmente para a gente errar menos na obra, né? O pessoal ainda erra bastante na obra sobre impermeabilização. Então, tem dois conceitos de impermeabilização que a gente pode entender, que é o ato de tornar algum material, área ou objeto impermeável. Isto é, fazer com que a água ou qualquer fluido não consiga atravessar o material ou área de objeto. Então, você tem algumas áreas dentro da edificação que você não pode permitir que o fluido, a água, o vapor passe. Então, a gente aplica técnicas de impermeabilização e nós vamos falar um pouco dessa técnica hoje aqui. Bom, nos livros, né, nossos de materiais de construção, de técnica construtiva, tem lá descrito que é a técnica que consiste na aplicação de produtos específicos com o objetivo de proteger diversas áreas de um imóvel contra a ação das águas, que podem ser. Aí a água, da onde que vem a água? É isso que nós precisamos de perceber. A gente tem água de chuva, a gente tem água de lavagem, né, que de lavar o imóvel, a gente tem água dos banhos e tem várias outras origens que também tem água. E nós vamos tratar um pouco de cada uma delas aqui. E aí, pessoal, fiquem à vontade para ir interrompendo aí, tá? Bom, umidade, tudo chuva, né? A água, a gente pode traduzir ela que não é uma água, pode até nem ser só água corrente. A umidade que tem no ambiente, ela pode também trazer problemas de infiltração, né? Então, a umidade decorrente de intempéries. O que é intempéries? Né? Da onde é que vem essa umidade? É chuvas, né? Então, eu tenho que identificar na minha edificação aonde está propenso a ter problemas de chuva, né? Então, é um tipo de infiltração decorrente de águas de chuva, que penetra diretamente pela fachada, obviamente, ou lá pela cobertura. Então, eu tenho que me preocupar em dois aspectos da minha edificação, né? A minha fachada, que incide chuva, minha cobertura, né? Os telhados ou a cobertura, e as áreas cobertas de pilotis, né? Vagas de garagem, né? Tudo que recebe o impacto direto das intempéries da chuva. A gente fala aqui de chuva no Brasil, mas no sul, por exemplo, chuva e neve, né? Também seria, que a neve derrete e vira água. Então, é um tipo de conceito e um tipo de impermeabilização que eu tenho que fazer. Então, umidade decorrente de intempéries. Intempéries são as chuvas, né? Então, identifico na edificação aonde é que a chuva pode penetrar nesses locais
a gente tem que tratar. Na imagem aí, por exemplo, a gente está vendo uma infiltração num caixilho, né? Uma janela, um caixilho de alumínio no cantinho, infiltração que já está até mofado, né? Já está tendo problemas até de saúde aí, né? Porque o mofo gera problema de saúde. Então, eu tenho que pensar como é que eu vou vedar essas esquadrias, né? Então, é um ponto de infiltração. Aí a gente tem umidade também, que ela se origina da condensação da água que está presente no ambiente. Então, por exemplo, aí você condensação, vocês, só para dar um exemplo, para vocês, quando vocês estão no carro, começa a chover e o ar-condicionado não está ligado, os vidros estão todos fechados, a nossa respiração, quando o ar entra em contato com os vidros do carro, o carro começa a suar, então tem aquela água interna ali, né? Então é a condensação. E onde é que a gente tem condensação dentro da obra, né? Dentro da obra a gente tem condensação em alguns lugares, por exemplo, dentro de uma sauna, às vezes quando a gente projeta uma estrutura que, por exemplo, tem um caixão perdido, né? Um degrau onde você deixa ali um nicho dentro da sua estrutura que ninguém tem acesso, a água que está ali dentro, ela vai sempre estar condensando, precipita, cai, evapora, condensa, precipita, cai de novo, vira um ciclo. E normalmente, quando o gradiente de temperatura da área interna para a área externa é muito diferente, também provoca condensação. Então, toda vez que eu estou sujeito a uma condensação, eu tenho que também propor alguma solução de impermeabilização, né? Outro tipo de umidade que a gente tem que combater na água, que é a umidade ascendente, que vem do piso, né? Que ela sobe por capilaridade. Então, muito comum em casas térreas, né? Que às vezes não tem o cuidado de fazer a impermeabilização dos baldrames, né? Da fundação ali, a água sobe pelos poros da argamassa, do concreto, e ela pode chegar até 1,5 m de altura, ou até mais, dentro da parede. Essa é uma das patologias de infiltração mais difícil da gente, depois de instalado, da gente cuidar. Então, o transtorno é muito grande para poder consertar esse tipo de solução. Agora, se a gente nasce no projeto já com a previsão da impermeabilização, a impermeabilização lá no baldrame, nas alvenarias, então essa situação não vai ocorrer. Mas o pessoal negligencia muito, até por falta de conhecimento dessa água, por capilaridade. Então, a umidade que está no terreno passa para o concreto, para a fundação, e acaba subindo pela parede. Então, é um problema. Só um minutinho, pessoal. Vou pegar uma água aqui. Voltei aqui, pessoal. Desculpa aí. Então, esse tipo de umidade, para solucionar, é um transtorno bastante grande. É um de mais difícil solução. O pessoal arranca o reboco, aplica impermeabilizante na argamassa, pinta a casa, a umidade volta. Está sempre esse ciclo, porque, na verdade, a umidade ela está vindo lá do terreno e ela acaba soltando pelas paredes. Então, alguns de vocês já devem ter visto essa situação aí. Se quiser comentar com a gente aí, trazer o exemplo. Professor, Sim. é muito comum de ocorrer isso aí ou é meio raro de acontecer? Não, é muito comum, principalmente em obras onde tem, né, assim, profissionais trabalhando, né, um engenheiro cuidando, é raro de ter. Mas as casas que são feitas, né, porque todo mundo hoje se habilita a construir, então não tem a técnica correta.
delega tudo lá para um pedreiro, um mestre de obra, e aí não impermeabiliza o baldrame, que é a fundação, né, onde que sai as paredes, então é muito comum dessa umidade aparecer. Então, várias casas têm e a pessoa vai tentando a vida inteira tirar esse tipo de umidade e não consegue, porque ela precisa de ser tratada lá na fundação. Então, não é em obras tradicionais nossa que uma obra industrializada não é muito fácil de acontecer. Mas a impermeabilização do baldrame sempre resolve isso aí ou pode acontecer de ter umidade mesmo assim? Ela resolve se for bem feita dentro da técnica, vai resolver. Aonde acontece muito esse mesmo problema aí é que o pessoal hoje às vezes faz a laje. O exemplo é de um edifício que tenha subsolo. Então, lá embaixo, no subsolo, às vezes mesmo sem a presença do lençol da água, o pessoal não faz uma drenagem. E aí, com o tempo, a água, ela sempre vai subir por capilaridade. A tendência da água que está lá no subsolo, na terra, é de subir, percolar pelos poros do solo e subir até pegar onde não tiver a pressão tá aliviada e ela espalhar. Então, existe um projeto de piso que a gente faz a drenagem embaixo, qualquer água por capilaridade, ela na brita não tem pressão, a água se espalha, então não vai para o concreto do piso e não vai para os pilares. Então, muita gente não faz isso. Então, hoje já está tendo problema aqui em Brasília de patologia nos pilares, que a água acaba atingindo os pilares do subsolo, ataca a armadura, tem corrosão e acaba a armadura ficando exposta. É um exemplo diferente do que eu estou mostrando na foto aqui. O da foto é porque realmente não impermeabilizou os baldrames, mas se impermeabilizar, isso não acontece. Às vezes o pessoal impermeabiliza, joga a terra por cima e aí não adiantou nada. A água vai encontrar esse caminho, né? Você tem que obstruir o caminho da água. Eu acho que eu tenho uns exemplos mais à frente, vai ficar mais claro para vocês. Então, é um tipo de impermeabilização que eu tenho que fazer. Eu tenho que cuidar dessa umidade que sobe por capilaridade. Então, ó, um exemplo melhor aqui, ó. A água que está no solo, ela pega a estrutura aí do baldrame e a água acaba, por pressão negativa, ela vai subindo e sobe nas paredes, né? Então, a gente teria que impermeabilizar os baldrames e esse piso aqui, né? Então, deixa eu ver se eu consigo passar uma caneta aqui. Não, não consigo. Então, eu teria que impermeabilizar todo esse piso aqui e todo esse baldrame, né? E não ter terra encostada na parede. Então, a água acaba que sobe, encosta no baldrame, né? E pelos poros do concreto, ela acaba subindo. E aí, essa mancha aqui, o pessoal costuma, eu vou pintar de novo a casa. Pinta, daí a 3 meses volta, pinta, volta, pinta, volta, pinta, volta, porque na verdade não tem como barrar essa água ascendente com pintura, né? Então, a solução, quando não fez com baldrame, aí vai ter que arrancar uma fiada da parede, impermeabilizar, para poder seguir daqui para frente. Tem solução, mas é uma solução que você tem que cortar toda a parede para poder tratar embaixo. É claro que não corta ela toda de uma vez, senão você derruba. Você vai cortando em trecho, impermeabilizando, e aí você consegue minimizar esse problema. Mas o ideal não é isso. O ideal é impermeabilizar lá no baldrame. Professor, Sim, não chega a prejudicar a obra em si, né? Não é mais questão de aparência, né? olha, nesse exemplo aqui, com o tempo, a massa apodrece, a alvenaria vai apodrecendo. Então, com o passar dos anos, você vai diminuindo a durabilidade da sua edificação. Mas você vai cair agora de imediato? Não, não vai. Pode ser que seja daqui a 30, 40, 50 anos você tenha um problema. Que esse mofo, por exemplo, aqui que está mostrado representado no gráfico aí, ela é insalubre também, né? Então, além da aparência, ele traz prejuízo para a saúde. Mas vamos imaginar que a gente tem aqui, não está desenhado, mas que fosse um pilar de concreto, né? E um prédio. E essa água ascendente chegasse na estrutura, no aço desse pilar.
Aí esse aço vai corroer, oxidar. Quando ele oxida, ele expande, trinca a cobertura do concreto, e aí a corrosão começa num processo de evolução, você pode perder a barra de aço. Então, existe casos graves nessa situação também. Tá? Mas nessa questão de casas baixas e alvenaria, o problema é que a durabilidade da obra reduz bastante e tem muita insalubridade, na verdade, né? Compreendeu? Não sei se eu fui claro. Sim, deu para entender, sim. Hein, professor? Sim. Então, nesse caso aí dessa foto anterior, terei que fazer outro reboco, né? No caso. Não, fazer o outro reboco aqui, ele não resolve. Vai resolver imediatamente, mas primeira chuva que der, ou né, se tiver muita umidade no terreno, ela vai voltar logo imediatamente. O certo aqui, se não impermeabilizou o baldrame, vai ter que cortar a parede em fases, né? Não pode cortar ela toda, tirar uma fiada de bloco e impermeabilizar essa fiada, faz um trecho, fecha, faz outro trecho, fecha, faz outro trecho, e aí sim, você impediu a subida da água. Ah, sim. Então, no caso, nem se usasse algum produto específico, tipo um antimofo, colocasse na argamassa, não ajudaria, né? Não, se não impermeabilizou o baldrame, você vai retardar essa situação. Mas aí, se ela, vamos supor que você fez, vou fazer 1,5 m de um reboco mais reforçado. A água vai passar e a hora que ele pegar um reboco mais fraco, ela vai aparecer. Então, se não impermeabilizar o baldrame, que é o mais barato, né, vai ter esse tipo de problema. Ah, sim. Mais à frente eu devo ter uma foto aqui. Entendi. Bom, então a gente falou de umidade por capilaridade, falou de umidade por condensação, falou de umidade pela chuva, né, pelas intempéries, pode ser neve também. E umidade, aliás, infiltrações, né, oriundas, por exemplo, de tubulação ou do próprio terreno, né? Aí na imagem aí que nós estamos mostrando, é uma parede, deixa eu tentar ampliar aqui para vocês verem. É uma parede, ó, tem um pilar, mas por trás aqui tem uma parede, e por trás dessa parede ela tem um aterro, né? Então, como se fosse uma parede de um subsolo. E na falha da impermeabilização ou na falha da instalação, né, que a água passa pela instalação, então gera esse tipo de infiltração. Então, em vários pontos da obra é sujeita a infiltrações. Então, também é um tipo de cuidado que eu tenho que ter para que isso não ocorra, que aí a deterioração da estrutura é muito, muito acelerada, né? Então, é um outro tipo de cuidado. Então, eu tenho que ver a água das intempéries, eu tenho que observar a água que vem da condensação, eu tenho que observar a água que vem de capilaridade e algum ponto de infiltração na minha obra. Então, até aqui, tudo bem? Então, a origem da umidade vem desses lugares. Vem da chuva ou da neve, vem vem de chuva, vem da condensação, por exemplo, da água da sauna, né, que o vapor vem ou do vapor do próprio chuveiro no banheiro, né, quando você está tomando banho, gera aquele vapor todo, gera água ali em vapor, né, por capilaridade e por infiltração. Então, essas são as fontes de problema onde eu tenho que ter cuidado e aonde eu aplico as minhas impermeabilizações. São nessas áreas, basicamente, né? Vou falar quais são as áreas que a gente deve impermeabilizar. No esquema que a gente está mostrando aí para vocês, basicamente, para todos os sistemas, tá? Independente de ser rígido ou de ser flexível, vou falar um pouco disso mais à frente, a gente tem uma sequência de execução.
Nessa que eu estou mostrando aí, a gente tem lá uma laje de concreto, por exemplo, né? Acabou de concretar a laje. Aí você, antes de impermeabilizar, você regulariza a sua laje com argamassa, onde você dá o caimento para os ralos, né? Já faz os caimentos para os ralos, que é importante também tirar a água dentro da obra. Você pode impermeabilizar, mas se você não der caimento para o ralo, a água vai ficar presa em algum lugar. Então você faz essa regularização já com os caimentos. Aí, nesta regularização, você aplica aqui ó, um primer, vou mostrar isso mais à frente, que é um fundo que vai ajudar a aderir a manta à sua regularização. A gente chama de primer. E a manta asfáltica, que vem na sequência. E essa manta asfáltica, que é a minha impermeabilização, é o que evita que a água passe, ela precisa de ser protegida. Né? Se eu não proteger, um prego bate, vai furar, uma pedra, você pisa numa pedra, você fura, uma instalação mal feita fura essa impermeabilização, então você precisa de proteger. E ela trabalha de maneira diferente ao meu acabamento. Né? Por exemplo, eu posso ter um piso cerâmico em cima, só que ela trabalha diferente. Então, a gente separa a impermeabilização da proteção mecânica com esse separador. E hoje a gente usa o que a gente chama de papel craft. É um papel dessa cor mais ou menos que está aparecendo na tela para vocês, onde ele separa a tela, a manta, da proteção mecânica, que é o contrapiso, né? Então, o contrapiso trabalha não aderido nessa manta. Ela é feita justamente para isso, para não dar aderência. E à medida que ela vai trabalhando, o piso e a manta, né, eles trabalham diferente, né? No piso, uma incidência de calor direto. Lá na manta, já está mais protegida. Então, a variação de temperatura é diferente. Então, o movimento dos materiais são diferentes. E quando o movimento dos materiais são diferentes, a gente tem que separar os materiais para que não gere tensão no outro e cause dano. Na aula passada, eu coloquei para vocês no telhado, a madeira do telhado ela não pode estar travada em cima da alvenaria, porque o telhado trabalha, ela pode empurrar a alvenaria. Toda vez que a gente tem essa situação onde os materiais não são compatíveis na forma de trabalhar, a gente tem que dar um jeito de separar esses materiais para que eles trabalhem isoladamente. No caso da impermeabilização, a gente usa um separador, a gente chama de papel craft, tá? E, por fim não, né? E na sequência, a proteção mecânica do piso. Essa proteção mecânica serve para mim liberar o tráfego, andar, trabalhar, ou ir fazer o acabamento que for necessário, sem que eu possa afetar a minha impermeabilização. Não adianta nada eu fazer tudo isso e ter um furo na minha impermeabilização. Então, basicamente, essa é a sequência da impermeabilização. Então, eu tenho o substrato, onde eu vou fazer, no caso da nossa imagem aí, é a laje. Faço a regularização. Nessa regularização, eu tenho um monte de detalhes que eu vou mostrar para vocês que a gente tem que cuidar. Normalmente, mas o básico é caimento para o ralo, para que a água possa escorrer rapidamente. Vem com primer, manta, papel separador, papel craft e depois a proteção mecânica. Basicamente, essa sequência de todos os sistemas de impermeabilização. Aí, reforçando aí com vocês o que é a impermeabilização, ó, a água de infiltração na superfície e a estrutura afeta o concreto. Então, se a gente não impermeabilizar, a gente vai levar essa água para dentro da nossa estrutura. E se eu levar essa água para dentro dessa estrutura, eu não levo só água, né? Eu levo água, vai o oxigênio, vai materiais agressivos, né? Elementos agressivos para a minha estrutura, vai gerar corrosão, então está aí um problema instalado. Né? Então, eu tenho que evitar essas águas de infiltração. Aí na imagem aí, a gente mostra para vocês ó, um monte de infiltração na parede. Ó. Aqui está misturado um pouco de água que bate no piso e molha a parede com água que sobe por capilaridade. Então, é um problema recorrente isso aí. Então, eu tenho que eu peço.
Simples nada. Você acabou de dividir. E ainda tem aqueles. Peraí, pessoal, só um minutinho aí. Então, nós vamos ter que participar da conversa da colega aí. Bom, acho que desligou. Vamos lá. Então, esse problema da água é um transtorno para nós nas obras, né? Então, aí não tem como eu lutar contra a água. Eu tenho que saber como ela se comporta e conduzir ela para ir embora da minha obra de maneira rápida, né? Pelos ralos, caimento, a captação de águas pluviais e proteger os ambientes com impermeabilização. É um cuidado que a gente tem que ter, porque senão a gente não... Nossas obras sempre vai dar problema, se não tiver impermeabilização. E onde é que a gente impermeabiliza, né? Então, o que a gente tem que impermeabilizar? Um dos lugares que a gente impermeabiliza é cozinha, por exemplo. Banheiro, cozinha, área de serviço, é o que a gente chama de áreas molhadas. Então, cozinha, esse linguajar de áreas molhadas, são para esses ambientes. Varandas, cozinhas e banheiros. Área de serviço, né? São as áreas molhadas. Eu não preciso impermeabilizar uma sala e um quarto. Mas aonde tem um ralo, por exemplo, que eu vou lavar, ou vou tomar banho, ou alguma coisa, então eu tenho que impermeabilizar. Então, basicamente, são essas áreas, né, que a gente impermeabiliza. A gente tem as coberturas que a gente impermeabiliza e áreas de avanço. Também é importante fazer essa impermeabilização. Aqui é uma imagem de uma impermeabilização de uma cobertura. Aquele prime que eu falei para vocês é esse preto aqui, é um produto preto que a gente já passa para que a manta seja aderida na laje. Essa manta que vocês estão vendo aí é uma manta asfáltica, mas ela tem um acabamento aluminizado em cima. Esses acabamentos eles são para refletir o calor, né? E em áreas que tem pouca tráfego, né? Aí às vezes não faz a proteção mecânica e o americano tem bem essa prática de não fazer proteção mecânica, mas ele também não usa as coberturas, né? Então, um detalhe para a gente poder imaginar a gente tem um concreto, a regularização. Nas lajes de cobertura, normalmente a gente usa o EPS, que é o isopor aí que vocês chamam, né? Mas o nome certo é o EPS, para poder resolver problemas de acústica, mas muito mais problema de temperatura, né? Melhorar a questão de temperatura. E depois a gente vem com a impermeabilização. Então, uma área da gente aplicar é coberturas também, além das áreas molhadas. Outro local que a gente deve... Professor, Sim. volta aí no slide anterior. Essa proteção mecânica acima da impermeabilização é o quê? Então, porque a manta, ela sozinha, ela não resiste, por exemplo, ao tráfego de pegada, né? Pode cair uma ferramenta e furar a manta. Então, é uma argamassa, pode ser uma argamassa cimento e areia, um contrapiso, pode ser um concreto, pode ser uma placa de concreto, para que todos os choques, todos os impactos, né, vá nessa proteção mecânica e não transfira para impermeabilização, né? Então, durante a obra, por exemplo, você está fazendo impermeabilização, mas você tem que andar, eletricista, ferramentas, o pessoal continua andando na obra. Se furar uma manta dessa, é difícil da gente enxergar, né? De ver. Porque aparentemente, quando você fura, por exemplo, um prego, você bate um prego numa manta e tira o prego, como ela é uma manta asfáltica, o calor acaba fechando aquele buraco. E você não percebe, mas ele não fechou, né? Então, a água vai passar por ali. Então, quando a gente faz a proteção mecânica, é para proteger a manta, o sistema de impermeabilização de impactos e de materiais pontiagudos. É para isso que ela serve. Beleza? Ah, entendi. Tá bom, beleza.
Então, quase sempre, em algumas situações muito raras, a gente não faz proteção mecânica. A maioria das vezes a gente faz a proteção mecânica. Outro local que a gente tem que impermeabilizar são as caixas d'água, né? Caixa de concreto armado, que as caixas d'água de fibra nós não temos que impermeabilizar, né? A fibra já é impermeável. Mas uma caixa de concreto armado, a gente tem que impermeabilizar. Nós temos alguns motivos. A gente tem aqui a água que não pode vazar dentro da caixa d'água, então você impermeabiliza por isso. Você impermeabiliza o teto também da caixa d'água. Mas, professor, mas não vai água no teto. Vai sim, porque a água que está na caixa d'água, ela evapora, ela vai evaporar, vai bater na laje e vai condensar e precipita, vai cair na água de novo. Então, vai gerar um ciclo aqui de evapora, condensa e pinga. Evapora, condensa e pinga. Então, essa laje do teto também, ela está sujeita à condensação, então a gente também tem que impermeabilizar. Caixa d'água de concreto, a gente impermeabiliza as paredes, fundo e tampa. Então, é um ponto de impermeabilização que a gente tem que ter na nossa obra. Posto do elevador, também a gente impermeabiliza. Então, aqui tem um detalhe aí para vocês, aqui seria o elevador. A gente impermeabiliza para que não entre água que venha do subsolo dentro do posto do elevador. Posto do elevador, para quem não conhece, eu tenho o buraco do elevador, onde ele percorre, mas ele tem um buraco no último nível, onde a gente instala as molas, para que quando o elevador bater, né, o impacto dele seja reduzido. Então, esse posto de elevador, a gente impermeabiliza ele internamente e impermeabiliza do lado externo para que a água não caia dentro do poço. Então, é mais um ponto de impermeabilização que a gente está apresentando para vocês. Poço do elevador. Jardineiras, né? As jardineiras também a gente tem que impermeabilizar, né? E, em especial, as mantas que a gente utiliza em jardineira é uma manta que a gente chama manta anti-raiz, porque a raiz da árvore, ela, na manta asfáltica comum, ela consegue perfurar. A raiz da árvore vai crescendo, crescendo, às vezes ela encontra uma emenda e ela vai entrando onde tiver facilidade, ela consegue entrar. As mantas, que são mantas anti-raiz, existe um produto na superfície dela que a raiz inibe que a raiz entre em contato. Então a raiz vai crescer dentro da jardineira, mas não vai entrar em contato com é um produto químico ali, uma proteção que inibe a raiz dos vegetais ali, das árvores, né, penetrar. Então, jardineiras também a gente tem que, jardineiras, floreiras, o nome que vocês queiram chamar, cachepô, tudo isso a gente tem que impermeabilizar. Os baldrames, né, a gente tem que impermeabilizar. Então, nós temos que fazer este trabalho. A gente levanta a casa mais alta que o nível do terreno, né, para que a terra não passe por cima do baldrame, e impermeabiliza todo o baldrame. E agora sim, eu posso vir com a alvenaria em cima, porque a água que entrar na minha infraestrutura aqui, no meu baldrame, ela vai subir, né, mas ela não vai conseguir ultrapassar a minha impermeabilização. Então, o correto é fazer essa impermeabilização no baldrame. E nas cortinas laterais dos prédios, né? Às vezes eu faço aqui, essa imagem que vocês estão vendo é uma galeria de águas pluviais que está sendo impermeabilizada. Então, é uma galeria, vai ser aterrada, então ela não é aparente, né? Não é sobreposta do terreno, ela vai ser aterrada, então se vai ser aterrada, tem chance da água passar. Então, como que eu vou inibir isso? Eu só consigo inibir fazendo a impermeabilização dessas laterais. Então, normalmente é com manta asfáltica. Quem que deve aplicar a impermeabilização, gente? Na verdade, a gente não é qualquer um que aplica, tá? Na verdade, não tem
o segredo da impermeabilização está muito mais nos detalhes de encontros e acabamentos da impermeabilização. Por exemplo, acabamento da impermeabilização no ralo, no rodapé, nas emendas das mantas. Então, a gente precisa de treinar a mão de obra para poder fazer a impermeabilização. Então, a gente não pode achar que qualquer um faz, né? É importante nas nossas obras a gente ter aplicadores especializados em impermeabilização. Existem alguns detalhes que, às vezes, a pessoa é só colar uma manta com maçarico. Não é só isso, né? É colar a manta com maçarico, mas você também tem que tomar cuidado com os detalhes na impermeabilização. A gente vai mostrar alguns detalhes para vocês no final de como fazer impermeabilização, né? Como que se detalha a impermeabilização para poder não ter problema na obra. Infiltrações versus impermeabilização. Infiltrações severas causadas por uma ausência, né, de um material impermeabilizante vai causar todo esse dano que a gente está vendo aqui, ó. Descascamento, apodrecimento do substrato, o bolor traz insalubridade para as pessoas, né, traz doenças, quem tem problema de asma, por exemplo, né? Infiltrações diversas pelo concreto, você danifica o concreto, você danifica a pintura. Então, aqui nessa última imagem que eu estou mostrando a vocês, a deterioração aqui está tão avançada que assim, a impressão que a gente tem que nem morava, tinha ninguém morando num lugar desse, né? Ficou extremamente avançado aí o problema de infiltração. Às vezes, um detalhe arquitetônico melhora a questão da impermeabilização, da infiltração, ou piora, né? Então, é muito importante o projeto pensar nesses aspectos de impermeabilização. Professor, Sim. a qualidade do concreto da argamassa para fazer o reboco também influencia, né, como na imagem anterior, ficar descascando assim. Ela influencia, mas já que você está falando, deixa eu voltar aqui nessa imagem, né? Porque parece que, por exemplo, a argamassa tem mais areia do que cimento, entendeu? Então, mas aí é um julgamento que a gente pode ter vários anos que a água está passando por aí, e à medida que a água vai infiltrando, vai carreando material, vai tirando material, né? Então, ela leva os materiais mais finos, e com isso vai saindo o quê? O cimento, os grãos mais finos, e aí com o tempo você apodreceu todo aquele seu reboco. O reboco ele é importante, sim, não tem dúvida disso, mas ele sozinho ele não resiste, porque com o passar do tempo, a água que vai penetrando naquele reboco, ela leva material junto com ela. E ao longo de 5, 6, 10 anos, isso vai agravando muito. E a gente não faz obra para durar 10 anos, a gente faz obra para durar 100 anos. É óbvio que tem que ter manutenção também, né? Condições para a gente iniciar uma impermeabilização. Isso aqui é uma coisa importante, porque se você iniciar uma impermeabilização numa obra onde ele não está em condições de começar, você vai jogar dinheiro fora, correr o risco de fazer mal feito. Várias situações podem acontecer se você não preparar a sua obra para receber a impermeabilização. Então, lendo aí junto com vocês, ó, condições para início. A área deve ser impermeabilizada, que vai ser impermeabilizada, deve estar isenta de qualquer sujeira. Então, não pode ter poeira, não pode ter graxa, não pode ter resto de madeira, ponta de ferro. Então, ou seja, ela tem que estar desobstruída. A limpeza da área deve ser feita com água em abundância, para tirar todas as sujeiras, né? Barro, poeira, resto de armação, resto de arame, tem que deixar bem limpo. Porém, você tem que lavar, mas você tem que esperar secar para começar a impermeabilizar. Todas as tubulações ou peças embutidas devem estar fixadas. Então, a gente se depara sempre nas nossas obras
com a necessidade de passar a tubulação de um andar para o outro, né? Não tem jeito, isso é normal. Mas existe um detalhe de impermeabilização que quando ela fura a laje, eu tenho que cuidar daqueles pontos, né? Então, isso tudo tem que estar preparado para que eu venha com a impermeabilização já de maneira definitiva. Se minha laje ou meu concreto tiver algum nicho, né, de buraco, antes de eu vir fazer minha impermeabilização, eu tenho que tapar esses buracos, fazer todas as correções de broca no concreto, na laje, lugares que está pulverulento, né, que está esfarelando, eu tenho que corrigir tudo isso para aí depois eu vir terminar a minha impermeabilização. Então, aqui um detalhe para vocês observarem, é um lugar que está sendo preparado para a impermeabilização. Então, o que vocês precisam de observar aqui? Ó? O canto entre parede e o piso sempre vai ser arredondado. Você não pode fazer aqui na viva. Se fizer aqui na viva, a hora que você dobrar a sua manta, é um ponto onde ela vai cortar, né? Com o tempo vai fadigar e vai cortar. Então, os cantos entre parede e piso são arredondados. Onde a gente tem ralos, a gente rebaixa na regularização o ralo para que a manta possa descer aqui e não ficar um ponto mais alto, porque a emenda da manta sempre é mais alta. Então, o ralo tem que ser o ponto mais baixo. Se eu fizer esse ralo no mesmo nível do meu piso, mesmo que eu tenha dado caimento, a hora que eu vier com a manta e for fazer o detalhe de ralo, eu acabo que fico com um ponto mais alto do que o necessário e a água, em vez de passar, vai ficar bloqueada. Então, esse rebaixo aqui ele é importante para a gente vir com a manta, descer no rebaixo e depois entrar dentro do tubo. Então, são alguns cuidados que a gente tem que ter. Preparar a base, o piso, né, tem que estar regularizada. E na vertical, toda manta que sobe na vertical, ela tem que ser ancorada de alguma maneira. Com tela metálica, com algum tipo de fixação, mas o mais comum é a gente rasgar um trecho da parede e entrar com a ponta da manta dentro da parede, para ancorar essa manta. E aí, com isso, ela não destaca, né? Não solta. A gente vai ver detalhe mais à frente. Então, depois do preparo para a condição de início, aí eu vou começar a minha impermeabilização efetivamente. Então, ó, a preparação da base consiste na aplicação de uma camada de argamassa, que é a nossa regularização. O pessoal às vezes confunde, chama essa regularização de contrapiso, mas não é, é uma regularização. Ela com no mínimo uns 2 centímetros, obedecendo um caimento de pelo menos 1% para o ralo. Não adianta você fazer uma impermeabilização e a água não ter para onde ir. Ela tem que ir para o ralo. Então, você tem que fazer esse caimento para que a água que cai ali vá direto para o ralo. Se você inverter o caimento, você vai ter muita dificuldade de tirar essa água de dentro da obra, e aí vai trazer problemas. Os ralos, né, os ralos, que é a passagem do ralo, devem ser chumbados com argamassa ou grout. Então, é muito comum na obra a gente deixar os blockouts, né, os buracos na laje, para depois vir com os ralos, e aí a gente completa os vazios. Esse completar os vazios, né, entre a tubulação e a laje, é um ponto de infiltração. Então, é um ponto que eu tenho que ter muito cuidado na minha obra, para que não tenha infiltração. E é onde que tem muita, tá, gente? É nas tubulações de ralo, de águas pluviais, que transpassa a impermeabilização. A textura do acabamento da superfície deverá ser rústica, né? Eu não posso fazer uma cobertura áspera demais e nem lisa demais, porque eu preciso que a manta ancore. Então, a gente faz essa impermeabilização com essa camada rústica, com a desempenadeira. Que aí tem atrito, você consegue colar a manta e a ancoragem da manta está nessas nervuras, né? Nesses pontos. Depois, por último, aí, depois que você aplica a sua impermeabilização, é necessário, depois que você faz essa regularização de argamassa, ainda tem a
a cura do cimento, né? Então, você não pode fazer a regularização hoje e aplicar a sua impermeabilização em seguida. Você tem que esperar pelo menos 48 horas para você vir colando a sua manta. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre os tipos de impermeabilização. O conceito de impermeabilização e essa sequência produtiva ficou claro para vocês? Para mim ficou. Sim, professor. Então, Está tranquilo. tá, existem vários sistemas de impermeabilização, tá, gente? De vários tipos. E aí a gente tem sistemas mais rígidos, né, ou seja, ele aceita menos deformação, e eu tenho impermeabilizações muito flexíveis, que aí aceita deformação da estrutura. Então, acho que então já perceberam que em cada lugar, é um tipo de impermeabilização. Quanto mais flexível for a minha impermeabilização, mais cara ela vai ser. Quanto mais rígida for a minha impermeabilização, mais barata ela é. Então, a impermeabilização mais barata é a rígida, com cristalizante, né? Porque ela rígida, a base dela é cimento, mas você só pode fazer essa impermeabilização em ambientes onde você tem certeza que não existe movimentação, pequenos ambientes, né? Aí você tem, na sequência, as cristalizações, que é uma formação de uma película na superfície, né? É uma reação química que gera uma cristalização que vai mudar a tensão superficial da parede, com isso a água não vai penetrar. Então, é um material líquido que você aplica e ele cristaliza dentro do poro da argamassa, por exemplo, né? Gera um filme e esse filme não deixa a água passar. Ela também, em ambientes precisa de muita movimentação, ela não é adequada. Mas a gente usa muita cristalização, por exemplo, em banheiros, cozinhas que não são muito grandes, né? Aí a gente tem as mantas asfálticas, né? Que elas já são bastante flexíveis, não são as mais flexíveis, não é o sistema mais flexível, mas até 15, 20 anos atrás era o que era o mais flexível. Hoje a gente já tem outros produtos mais flexíveis do que a manta. Então, entre uma manta e uma impermeabilização rígida, se eu for impermeabilizar, por exemplo, uma laje de subsolo, teto da garagem, onde a distância do pilar de um para outro é 8 metros. Passa carro toda hora, existe muita movimentação. Se eu tentar impermeabilizar com uma impermeabilização rígida, nesta movimentação eu vou trincar a impermeabilização, ela deixa de ser impermeabilização. Então, eu não utilizo. Eu posso utilizar, por exemplo, em caixas d'água pequenas, onde tiver pouca movimentação da estrutura, tá? E a gente tem a mais flexível, que é a com resina acrílica termoplástica. Na verdade, ela é fundida, inclusive, no local, é como se estivesse plastificando o ambiente. Então, essa é bastante flexível, ela alonga aí 10, 15, 20 vezes mais do que uma cristalizada, por exemplo, né? Então, vocês já perceberam que eu preciso entender como é o comportamento da minha estrutura para mim escolher meu sistema de impermeabilização. Isso é o primeiro critério que a gente vai olhar. Aí, por que eu não impermeabilizo tudo com manta, que é flexível, serve para um lugar, serve para outro? Vários motivos. Primeiro que ela é mais cara e onde não precisa, para que você vai gastar esse dinheiro, né? Outro problema, ela demanda de muita espessura, né? Você começa com a proteção, a regularização, pelo menos 2 centímetros, o prime vai dar ali 1 milímetro, aí as mantas, você tem 3 milímetros, 4 milímetros, 6, 8 milímetros, na emenda delas, sempre vai ser o dobro da manta, e depois você vem com a proteção mecânica, aí vai somando todas essas espessuras, de repente o seu acabamento, o seu ambiente fica encolhido. Então, não tem necessidade de você usar manta em tudo. Bom, as impermeabilizações rígidas, então, tá?
Então, podem ser considerados como o primeiro sistema de impermeabilização utilizado e consiste na adição de produtos impermeabilizantes em argamassa, cimento e areia. É o que o colega falou lá. Eu posso aplicar na minha argamassa um impermeabilizante? Pode. Só que naquele momento ali, você tem que ter certeza que a parede, qualquer ambiente que você esteja trabalhando, ele não seja um ambiente flexível, que movimente. No caso de laje, por exemplo, movimenta mais do que uma parede, né? Então, onde é que eu posso usar? Nos subsolos, nos alicerces, né? Nos baldrames, caixas d'água que não tem a laje suspensa, porque a laje suspensa trabalha muito, né? Revestimentos de parede, em geral, eu uso essas impermeabilizações rígidas. Então, vai ficar para vocês aí esse passo a passo para produzir impermeabilização rígida, tá? Então, olha lá, vai ter lá, aplicar o chapisco de colher na parede, depois você prepara o seu produto, mistura na sua argamassa, depois, 24 horas, você aplica o seu revestimento. Então, tem um passo a passo aí, para cada sistema existe um passo a passo. Acho que não precisamos tratar dele aqui, não. Vai ficar aí como referência para vocês. Agora, um detalhe que é importante no caso da impermeabilização, que aí sim eu preciso passar para vocês, é que eu preciso de regularizar a minha base, ter todo o tratamento necessário para depois eu aplicar a minha impermeabilização. E no caso de uma impermeabilização rígida ou semi-rígida, normalmente a gente faz elas em 2, 3 camadas. Então a gente aplica num dia, né, num sentido, né, por exemplo, no sentido da horizontal, como a gente está vendo na imagem aí, e 6 horas depois a gente aplica outra demão no sentido da vertical. 6 horas depois, outra demão no sentido da horizontal. Sempre a gente faz nessa sequência, horizontal, vertical, ou vertical e horizontal, para que exista, que você vá cobrindo as falhas, né, que vai havendo. E com isso você consegue aumentar a espessura da sua impermeabilização. Isso nas rígidas, tá? Então, a impermeabilização rígida é, por exemplo, uma caixa d'água ou uma piscina pequena, né, que esteja bem apoiada. Então, você impermeabiliza com sistemas rígidos. Faz o acabamento normal como se fosse um reboco. Só que existe um cristalizante na argamassa. Problemas aí com a impermeabilização rígida, né? Presença de fissuras da base, não posso aplicar essa impermeabilização. Se eu estou fazendo meu ambiente, vou lá, observo, esse ambiente tem várias fissuras. Então, eu não devo fazer a impermeabilização rígida, a não ser que eu tenha certeza que aquela movimentação ela não vai ocorrer novamente. Aí eu trato aquela tríntrica e posso aplicar a rígida. Mas quando essa fissura ela é ativa, que a gente chama, né, ela vai estar abrindo sempre, eu não posso usar a impermeabilização rígida. Então, fissuração na base significa que a estrutura trabalhou, né? Então, se a estrutura trabalhou, essa impermeabilização ela não é adequada. Então, essa impermeabilização rígida, ela não é admitida em lajes de grandes vãos, porque a laje balança, né? Ela tem movimento, então a impermeabilização rígida não é adequada. Aí, na sequência, tem um passo a passo de como aplicar essa impermeabilização rígida. Então, primeiro, né, a gente prepara a base, né? Depois que a gente preparou a base, a gente chapisca a mesma, só para dar uma homogeneização e aumentar a superfície de aderência. Depois eu aplico a argamassa, essa argamassa rígida, né, com a brocha, pelo menos 2 demãos, né, cruzada, mas 2 a 3 demãos. A espessura, essa espessura final, vai acabar ficando em torno dos 3 centímetros aí. Então, na rígida, não é uma espessura tão pouca também. Mas 3 centímetros com todo o sistema, chapisco, argamassa, tá? Os cristalizantes.
Cristalizante é um produto químico que na adição, às vezes você adiciona ele na argamassa ou você aplica por cima da argamassa. É um produto que vai cristalizar dentro do poro da argamassa ali, né? Então, essa cristalização vai ocupar o espaço onde a água poderia estar passando. Então, é um sistema interessante e ele é mais barato do que as mantas e ele pode ser utilizado aí no meio do caminho do pavimento muito rígido para um pavimento, né, um ambiente onde existe uma flexibilidade, já tem um vão maior, mas não estou falando ainda de estruturas que são muito flexíveis. Onde a gente aplica os cristalizantes, né? Reservatório de água, onde a estrutura é bastante rígida, né? Barragens, piscinas, postos de elevador, lajes de subsolos, onde a gente pode aplicar. A aplicação ela é feita também de maneira com brocha ou pincel, né? Então, após o preparo da base, você vai aplicar sempre em demãos cruzadas, e essas demãos cruzadas têm produto, é importante a gente olhar no rótulo da embalagem, tem produto que fala, aplica uma demão, 6 horas depois se aplica a segunda demão. Aí, isso é por conta das reações químicas daquele produto. Aí você já vai encontrar um outro produto que às vezes tem um aditivo de aceleração, aí ele te permite que você aplique uma hora depois você vem e aplica no sentido cruzado. Então, esse sentido cruzado é que é importante. Mas eu não posso aplicar sentido cruzado logo uma em cima da outra, né? Porque vai estar fresca, não faz sentido isso. A manta asfáltica, que é muito, muito utilizada, né? Então, ela é fabricada à base de asfaltos modificados, né? E esses asfaltos, eles são aderidos, transformados em bobina, e essas bobinas são as mantas que a gente cola. A gente adere essa manta no substrato, derretendo a superfície dela, com o maçarico. Você vai derretendo a superfície e vai colando ela no substrato. Então, é onde a gente precisa de ter um cuidado muito grande e é onde o pessoal negligencia demais essa questão de impermeabilização. Quando é possível fazer impermeabilização de manta numa caixa d'água, é possível. Tecnicamente, do ponto de vista da estrutura, é possível. Até porque ela é flexível, então qualquer movimento que tem ali, ela vai absorver. Mas não é permitido por conta que você está lidando com água potável. Então, para você impermeabilizar uma caixa d'água com manta, você pode impermeabilizar, mas você tem que fazer uma proteção mecânica muito boa para garantir que a água não vai entrar em contato com a manta. Então, após o preparo e limpeza da superfície, você aplica o primer, que é aquele produto preto que a gente estava falando, e esse produto, esse primer, ele tem o objetivo de tirar daquela superfície toda a poeira, né? Ela vai fazer a aglutinação de todo o material que estiver solto e facilitar a aderência da manta, que é o que vai vir por cima. Depois que você aplica o primer, aí você cola essa manta com maçarico, eu vou mostrar nas fotos lá para vocês, nas imagens, como é que a gente faz. E tem que fazer a inspeção para vir cuidando de todas as falhas que tem. Falha de emenda, na colagem, em superfícies grandes, gera bolha, né, de ar. É como se você estivesse encadernando um caderno com um papel contact. Você não consegue, sempre tem uma bolinha de ar. Aquela bolha de ar você tem que ir tirando na sua impermeabilização. Então, aí só de referência para vocês, o primer é esse produto preto que a gente aplica no revestimento, na proteção mecânica, e ele tem esse objetivo de facilitar a aderência da manta, óbvio, mas todo o material que tiver aqui solto, pulverulento, ele vai aderir. Então, quando a manta entrar, ela vai ter mais facilidade de ancorar e não tem poeira na manta, né? Se tiver poeira, você não vai conseguir colar.
E aqui é uma aplicação de primer, de ligação, aí facilita a ancoragem da manta, né? Você vê aqui no fundo aqui que existe a pegada do operário, né, do profissional, fica marcada nesse primer, né? Então, ele tem um coeficiente de viscosidade que, quando você vier com a manta, ela vai ter facilidade de aderir. Aqui mais a aplicação da manta para vocês verem. Então, todos esses ambientes são aplicados. Aqui é uma área de cobertura de garagem, né? Então, embaixo tem garagem. E nesse nível, por exemplo, é onde a chuva, as intempéries caem. Então, você tem que impermeabilizar. E o sistema de impermeabilizar adequado para esse local são as mantas. Então, aí ela é colada com maçarico. E você tem também o sistema que você cola com asfalto derretido, né? Então, tem alguns sistemas de impermeabilização. A gente chama de asfalto modificado. Aqui é a colagem da manta na parede. Então, o cara aplica o maçarico nela, ela vai se fundir na parede, né? Então, ela é aderida com o calor na parede. Então, aqui é a aplicação. Nos painéis corridos, igual a gente mostra nessa imagem que vocês estão vendo aqui, se não tiver um furo provocado por algum acidente, é muito difícil de ter vazamento. Aonde ocorre vazamento, normalmente são no encontro da parede com o piso, nos ralos e em lugares onde tem esses encontros de pilar, de viga. É mais difícil de você fazer uma impermeabilização com maior precisão. Então, é um ponto falho, é um ponto de atenção também. Depois que a gente aplica a impermeabilização, a norma nos orienta que a gente bota em teste durante 72 horas. Então, o que é pôr em teste? Eu vou ter que botar água na manta para ver se ela não vai vazar lá embaixo. Aí eu vou corrigir. Então, olha só, eu faço a manta, acabei a atividade, eu vou deixar ela com água coberta durante 72 horas, para depois eu vir testar, né, para ver se tem algum problema, e eu vou no andar de baixo e olho se houve infiltração ou não, e se houve, imediatamente ela já vai aparecer. Dentro dessas 72 horas, né, a norma avalia que é o suficiente para a gente observar se teve vazamento ou não. Aí depois, estando liberado, a gente solta a água e vem com as proteções, né? Proteção mecânica. Então, após a gente fazer o teste, a gente faz a proteção mecânica. Depois da proteção mecânica, a gente vem com os acabamentos, os revestimentos que a gente propõe a fazer no empreendimento. Então, a gente aplica manta asfalto nos subsolos e coberturas, e ela pode ser colada, aderida com o asfalto, no maçarico, né? Derretendo a manta e colando ela nessa forma, ou colando com asfalto modificado. Então, você compra as pedras de asfalto, derrete esse asfalto, aplica o asfalto e depois vem com a manta em cima. Então, você está fazendo uma colagem com asfalto modificado. E as resinas termoplásticas. No caso dessas resinas aqui, ela não tem emenda, né? Ela é aplicada normalmente com spray, com compressor. Então, é como se fosse uma borracha derretida, né? É termoplástica, porque pela temperatura térmica ela se funde. Então, é como se fosse um componente único. Então, ela não tem emendas, não tem nada. Então, uma impermeabilização bem mais cara, né? Mas bem mais eficiente também. Então, você vê que ela não tem emenda nenhuma. Então, ela é uma fusão do plástico, né? Então, mas o processo de cura é o mesmo. Depois que está curada, né? A termofusão ela é feita, a gente também tem que fazer o teste durante 72 horas.
Os mastiques, né? Então, por exemplo, aquelas infiltrações que a gente mostrou em janela, eu não tenho como colar manta asfáltica, eu não tenho como colar, fazer uma impermeabilização rígida, mas eu tenho como aplicar um mastique, que é um poliuretano que vem no tubo, e esse tubo, ele tem uma ferramenta que a gente aperta o tubo, e o tubo é uma bisnaga, né? Que você vai aplicando. Então, por exemplo, fachadas de granito, peitoris, encontro de janela com alvenaria, a gente aplica esse poliuretano, e aí ele tem para ambientes internos, para o sol, a gente tem que ter esse cuidado de escolher esse material, para evitar infiltrações. Então, também é mais um material termoplástico. E a gente tem as resinas, essas resinas termoplásticas, né? Após essas etapas que a gente comentou aqui, ela fica totalmente aderida à superfície e vai trabalhar em conjunto com aquela superfície. Ela tem uma elasticidade bem maior do que todas as outras instalações, as outras impermeabilizações. Aqui é a emulsão asfáltica, mostrando para vocês aí. Às vezes tem umas mantas aí que o pessoal chama de manta líquida. Para serviços pequenos e para reparos até funciona bem, sabe? Mas com o tempo, o desempenho dela não é muito bom. Então, em obra industrializada, né, que é a obra de grande porte, a gente não usa manta líquida, não. Aí tem o passo a passo do preparo da base. Eu queria mostrar para vocês um outro tipo de impermeabilização. Vamos ver se a gente consegue passar um vídeo aqui para vocês. Que aí já é uma impermeabilização que a gente chama de... Peraí que eu peguei errado aqui, ó. Vocês estão escutando o áudio do vídeo? Pessoal? Tô não. Não? Então, mas ele é curtinho, eu vou passar assim mesmo, não dá nem um minuto, só para vocês verem esse sistema de impermeabilização, depois eu comento então com vocês. Mas o vídeo está conseguindo ver, né? Tá parado na minha tela. Sim, estamos vendo. Essa impermeabilização que eu passou o vídeo aí rapidinho para vocês verem, é a poliureia. Esse é um produto já está sendo bastante utilizado. As arquibancadas do estádio de futebol aqui de Brasília, ela foi toda impermeabilizada com essa poliureia. E o estacionamento lá, tem um estacionamento atrás do Park Shopping, não sei se vocês já identificaram, é um prédio de estacionamento, a cobertura desse estacionamento também foi feito com poliureia. E vocês perceberam lá na imagem que ela é bastante resistente, né? Então, só que ela é bem cara, né? Comparando aí um sistema de manta
em torno dos R$ 70 o metro quadrado, ela já vai para uns R$ 150 o metro quadrado. Mas é um produto extremamente eficiente, né? E ela não precisa, no caso, de proteção mecânica, ela pode ser o acabamento final. Eu queria mostrar para vocês alguns detalhes de impermeabilização importantes de adotar nas obras aí. Tentar pegar aqui a caneta. Isso aqui, às vezes, estruturalmente, é necessário fazer o que a gente chama de viga invertida. Vocês vão ver isso aí lá na fase de concreto. Então, a viga invertida seria uma estrutura de concreto, né? E ela precisa, aí ela separa um ambiente do outro ambiente aqui. Por exemplo, num jardim, né? Você tem um jardim aqui. Mas aí como é que você faz para que a água passe de um lado para o outro, né? Então, na estrutura, desde que o projetista da estrutura saiba e autorize, a gente adota um tubo de PVC, né, para passar a água de um lado para o outro, e a gente faz a impermeabilização entrar dentro do tubo, né, para que a água não entre no concreto, né? A impermeabilização, ela tem que evitar que a água vá para o concreto. Então, aí a gente impermeabiliza toda a viga, né? E depois faz uma proteção mecânica. Eventualmente, você pode até fazer uma proteção com uma argamassa armada, alguma coisa desse tipo. Outro detalhe aqui é na ancoragem, na manta, na vertical. A gente normalmente faz um detalhe na estrutura ou na própria argamassa, né? Que a gente cria esse nichozinho aqui, ó, que eu estou tentando fazer em vermelho aqui, para que a manta ela não escorregue, né? Se ela ficar parada verticalmente, como igual esse traço vermelho que eu fiz, a tendência é dela descolar com o tempo. Então a gente ancora ela, toda essa manta que é vertical, a gente tem que dar um jeito de ancorar ela na nossa argamassa ou na nossa estrutura, tá? Isso é um detalhe importantíssimo. Eu não posso parar com a manta na vertical, senão a água da chuva vem e acaba achando uma falha e vai entrar na impermeabilização. Então, por isso que a gente ancora ela, faz uma ancoragem na vertical. Toda manta que estiver na vertical, ela tem que ser fixa. Aqui é um detalhe de ralos, tá, gente? Vou ampliar aqui, mas não vou ter como marcar a caneta para vocês. Mostrei uma foto lá atrás para vocês da imagem onde a gente faz o rebaixamento do ralo na argamassa. A gente faz o rebaixamento justamente para poder, com que a manta, ela não, nessa dobra que a gente faz, né? Essa dobra nunca ela é perfeita, então ela tem que ter o caimento. E ela não ficar mais alta do que o ralo, né? Então a gente faz o rebaixo, entra com a manta dentro do rebaixo e entra com a manta dentro do tubo. E, obviamente, nas laterais do tubo, o concreto, né, tem que estar reforçado. Se a gente fizer essa tubulação concretada junto com a laje, está perfeito. Se a gente vier fazer essa tubulação depois que eu concretei a laje, eu tenho que vir e grautear as laterais, para evitar que tenha uma falha na impermeabilização e ter vazamento nesse ponto. Então, esse é um detalhe para evitar patologia dentro da obra, tá? E aí o cuidado no dimensionamento do tubo, né, é que a manta vai diminuir a seção do tubo. Então, nesta saída de águas pluviais, por exemplo, vocês veem que o tubo aqui embaixo, o dimensionamento dele na hidráulica é para a parte de baixo aqui. Mas a manta, se eu fizesse ele todo, que tecnicamente ele passaria, né? Mas quando eu entrasse com a manta dentro dele, ele ia diminuir de seção. Então, normalmente, na parte do concreto, a gente tem uma tubulação, normalmente um diâmetro a mais do que a tubulação necessária, para que a impermeabilização entre dentro do ralo.
Aqui é de novo o mesmo detalhe de ancoragem, só que a gente está pontuando aqui, não é o mesmo detalhe não, mas demonstrando aqui, ó, que a impermeabilização ela tem que subir pelo menos 20 centímetros na horizontal, além da linha da água, tá? Então, vamos supor que fosse uma jardineira, aqui eu teria que subir 20 centímetros a mais do nível da terra. Sempre a gente tem que contar assim, qual que é o nível da linha da água? Aí eu subo na vertical pelo menos 20 centímetros. Aqui um detalhe de encontro de paredes da impermeabilização. Importante aqui é o canto arredondado, ó. E quando for fazer a emenda da manta, nunca ao contrário do que está feito aqui, ó, tem a manta, vem a que vem por baixo, que vem do piso, vem primeiro e sobe, e depois a que vem da parede passa por cima dela. Se eu inverter, a água vai entrar nesse encontro, né? E ela tem que estar sempre ancorada, tá vendo? Eu tenho uma manta na vertical, eu tenho que ancorar ela. Ela tem que estar presa, tem que ter alguma coisa na horizontal para que ela não desça. Outra coisa importante é sempre separar o piso da proteção mecânica, não deixar o piso encostar, porque se o piso for aderido, né, for um piso único, com a movimentação, ele pode começar a fadigar a proteção mecânica e a proteção mecânica pode romper a impermeabilização. Então é mais um detalhe aí que a gente, duas coisas importantes aqui nesse detalhe. Aliás, duas não, mais de duas. A nunca ser 90 graus, a regularização, o transpasse da impermeabilização, sempre a que vem da horizontal, ela é primeiro, né, do que a da vertical, e o trecho vertical tem que estar ancorado em um trecho horizontal, para que essa manta não escorra. Aqui mostrando para vocês que os cantos, aqui é uma varanda onde vai haver uma impermeabilização rígida, mas eu tenho que preparar os cantos para arredondados, para que não gere uma tensão. No canto, 90 graus gera uma tensão. Quando você arredonda o canto, essas tensões são aliviadas. E aí você pode aplicar a sua impermeabilização em cima disso. A imagem aqui, o objetivo dela é mostrar que existe um preparo de canto para arredondar antes de você aplicar a sua impermeabilização. Um outro ponto de verificação são as juntas de dilatação da obra. Vocês vão ver lá em concreto armado que eu não consigo fazer um prédio 100 metros de comprimento, né? Eu posso fazer 100 metros de altura, mas 100 metros de comprimento, um prédio de concreto armado, ele, sem ter junta de dilatação, a variação de temperatura, né, o gradiente dela, iria trincar esse prédio todo. Então, a gente, na verdade, em 100 metros, a cada 30 metros, mais ou menos, né, por ordem de grandeza, a gente cria uma junta de dilatação, para que o concreto não gere tensões internas tão grandes que você não consiga absorver com a sua armação. Então, a cada 30 metros, por ordem de grandeza, pode ser 40? Pode ser 29? Pode. Eu não posso ter 60 metros, aí já não consigo. Aí eu crio essa junta de dilatação. E essa junta de dilatação é um ponto de infiltração, né? Então eu tenho que cuidar dessa junta de dilatação também. Então, normalmente a gente coloca esse suporte aqui embaixo, antes de eu fazer a impermeabilização. Normalmente o pessoal chama de tarucel, é um suporte flexível. Vou tentar pintar aqui. Esse suporte aqui é um suporte flexível, como se fosse uma espuma arredondada, para mim aplicar este material aqui, que é o selante. E uma coisa importante que ele tem que ser arredondado conforme o tarucel. E depois que eu apliquei o selante, eu venho com a minha impermeabilização, sempre em dupla, tripla camada, para no movimento da estrutura, vocês imaginam a estrutura movimentando aqui, ela encolhe e cresce, encolhe e cresce.
a manta que está por cima, ela vai fadigar. Então, esse detalhe aqui é um detalhe onde se adere um lado e deixa a de cima aderida só na ponta. Então, a manta consegue trabalhar, apesar da flexibilidade que ela tem, se ela ficar muito esticada, ela vai acabar rasgando com o tempo. Então, a gente cria esse detalhe para poder absorver a deformação, para a manta deformar conforme ajuda a dilatação. Na imagem aí é uma piscina, né? Aí no caso aqui, piscina pode usar impermeabilizantes rígidos, mas piscina de grande distância, uma piscina de 50 metros, normalmente ela está sobre uma laje bastante flexível. Então, e aqui no meio a gente está vendo uma junta de dilatação, ó. Tá vendo? Aqui no meio dessa piscina tem uma junta de dilatação. E não pode vazar, né? Essa junta de dilatação ela é prolongada e ela sobe aqui na horizontal. Aí, quando é assim, a gente faz vários sistemas. A gente impermeabiliza lá no concreto, faz um tarucel, vem com a manta, dupla manta, faz todo um detalhe para que na junta de dilatação não tenha vazamento. Aqui é aquela aplicação da poliureia, que é um sistema mais moderno, né? Mas também bem mais caro. Mas eu acho que vale a pena, em função dos transtornos que a gente vem tendo nas obras aí. Por exemplo, uma manta, ela dura aí, tem a durabilidade de vida útil dela, né? Entre 6, 7, 8 anos, ela já começa a demonstrar falhas, né? Fadiga. Então, a gente precisa de dar manutenção nos prédios. E a poliureia, ela é muito mais flexível, né? Então, já é muito utilizado na Europa e nos Estados Unidos, mas no Brasil, nas indústrias, cobertura de telhado, a indústria usa muito. No residencial, a gente usa muito pouco poliureia por conta do preço dela. E alguma coisa aí, rapidamente com vocês, sobre a norma referente à impermeabilização. Na norma de segurança do trabalho, não vou ler aqui para vocês, mas tem lá no item 1874, os serviços de aquecimento, né, que fala de aquecimento de asfalto, por exemplo. A gente tem que ter cuidado, porque o asfalto é quente, o operário trabalha com calor, trabalha com caldeira quando vai derreter o asfalto, trabalha com calor do maçarico. Então, a norma, lá na NR18, tem os itens 1874, que fala sobre isso, do item 3, item 9 e item 5, né? Fala sobre a utilização do bojão de gás, porque o maçarico é com gás GLP. Então, tem todo um cuidado em cima do operário com relação à aplicação de manta. E tem um outro cuidado que a gente tem que ter, que é bem grande, é quando o operário vai fazer a impermeabilização em lugares confinados. Porque ele vai aplicar lá, por exemplo, maçarico e gera gases, ele pode, por exemplo, desmaiar num lugar desse, né? Então, você tem que estar sempre no lugar onde está impermeabilizando, que é confinado, enclausurado, você tem que usar equipamento de exaustão forçada, né? Você tem que levar oxigênio e tirar o gás carbônico do ambiente. E aí os EPIs que são utilizados, né, são os básicos, bota de borracha, luva, capacete, vários tipos de luva para mexer com asfalto, outro tipo de luva para mexer com argamassa, enfim. E os equipamentos de proteção mecânica que eu estava falando é o exaustor. Então, às vezes o operário vai fazer uma impermeabilização em uma caixa d'água, né? E ela só tem uma passagem, lá, 60 por 60. E corre o risco desse operário, né, narcotizar, passar mal lá embaixo, por falta de oxigênio e pode vir a falecer, desmaiar. Então, normalmente a gente trabalha com uma pessoa dentro e uma pessoa fora e insuflando o ar forçado lá dentro. Então, isso é uma providência quando a gente vai impermeabilizar lugares confinados. Basicamente, gente, de impermeabilização, alguém aí tem algum exemplo que já vivenciou,
viu na obra, não entendeu, ou viu e achou interessante, quer falar, acho que era um momento aí para a gente interagir também. Alguém tem algum comentário a fazer? Eu particularmente não tenho muito a ver com o método consultivo, mas já tirei muita gente morta de dentro de lugar confinado porque não utilizou a proteção correta, né? O pessoal intoxica, né? Fica Sim. narcosado lá dentro mesmo, desmaia e acaba morrendo ou asfixiado. Né? Várias ocorrências dessa natureza. Então, não é raro, né, Tiago, isso acontecer. Não, não é raro, acontece muito. Por sinal, Isso acontece bastante. é uma negligência. Na verdade, até às vezes o operário está até inocente naquela situação, ele nem sabe que vai correr aquele risco, né? Mas nós da engenharia, a gente sabe que existe esse risco. Então, nós não devemos deixar, né? Então, tem a turma da segurança do trabalho, os técnicos, os engenheiros, mas nós, como técnicos, a gente sabe que tem problema. E o que, que a gente faz normalmente, né? A gente nunca deixa o operário trabalhar sozinho, sempre vai ter um do lado de fora para poder acompanhar. Normalmente a gente, às vezes, o cara está num cinto de segurança com a corda até do lado de fora, né, para poder ter um socorro, às vezes, de emergência. Então, tem vários procedimentos para poder socorrer em caso desses riscos. Mas o pessoal negligencia demais, muito, muito mesmo. Entra, faz a implementação da caixa d'água e, às vezes, o cara não percebe que tem gases em volta dele, e às vezes não, sempre, ele não percebe. E aquele gás vai asfixiando a pessoa, quando ela desmaia ali e o gás continua, ela pode vir a óbito mesmo, né? Então, eu acho que o Tiago, graças a Deus, Tiago, eu nunca vi, sempre morri de medo, mas eu imagino que não é uma cena muito agradável da gente se ver, né? Deve ser muito triste ver uma situação dessa, uma coisa que pode ser evitável. Uma coisa é um acidente, né? Agora, é uma coisa que pode ser evitável e ainda acontece, é muito ruim. Pois é, ainda tem o pior, assim, as vezes que eu já fui pessoalmente retirar a pessoa assim, normalmente é mais de um, porque depois que o cara paga e fica sem responder, aí entra outro lá dentro para ir ajudar e normalmente morre dois. Aí depois É, do segundo o pessoal para e chama o bombeiro, aí a gente vai lá socorrer, mas normalmente na maioria das vezes tem duas pessoas mortas dentro de caixa d'água principal. Caixa d'água vai colocar impermeabilizante ou pintar. O cara não percebe, ele apaga lá dentro sem perceber, o outro colega vai ajudar e aí realmente é trágico. é muito bom esse depoimento seu, Tiago, para alertar, porque às vezes a gente falando, né, a gente às vezes não cai a ficha de todo mundo, mas é muito grave isso, é muito sério. Então é importante vocês estarem alerta muito com isso, porque é uma situação que ocorre, com toda obra tem essa situação. Mas existe o meio certo, a técnica certa de fazer, né? Então não tem perigo se fizer da maneira correta. O perigo está em negligenciar. Bom, pessoal, estamos aberto aí à discussão, tá? Mas o que a gente tinha para apresentar para vocês hoje. Agora, fiquem atentos nas obras de vocês. Se tiver dúvida, chama um especialista para orientar, porque a impermeabilização é depois que você faz o piso, está tudo pronto, bonito, acabado, pintado, ninguém está vendo o que está ali de baixo. E se tiver feito errado, muitas obras a gente volta. Obra que a gente tem cuidado, dá problema em impermeabilização. A obra que não tem cuidado, imagina o caos que é. Então, cuidar de ter um projeto detalhado para que o operário não tenha dúvida do que vai fazer, porque nem sempre você está lá para orientar. Então, o projeto é um item importante. E treinar o pessoal também muito importante. Os testes, né, os ensaios de estanqueidade na impermeabilização também é fundamental para que a gente tenha sucesso. É isso que eu tinha para falar para vocês. Vou parar a gravação aqui para não ficar muito longa, mas fico à disposição caso alguém queira.